Paz servidor, nossa última competência nós vamos falar dos elementos que influenciam no texto oficial. Que elementos? Nós falamos lá no caderno dos elementos: acentuação, letras maiúsculas, minúsculas e o acordo ortográfico. Primeiramente, nós vamos falar aqui da estrutura básica, ou seja, de alguns elementos que vão afetar diretamente o texto oficial. Dentre eles, nós temos as datas, ou seja, lá no ofício, no padrão ofício, eu tenho local e data. Sempre no local e data, eu nunca vou abreviar a cidade, né? A não ser que a cidade seja do tamanho de uma frase, o nome dela. Mas aí eu tenho que abreviar. Mas se não, eu tenho que colocar essa cidade, não devo abreviar. Por exemplo, falando em Recife, eu não posso colocar REC. Eu tenho que colocar Recife. Depois, no dia, quando for o dia 1, eu tenho que colocar sempre dia 1º, número ordinal. Aquele 1 com a bolinha e o tracinho embaixo. Sempre dia 1 é o dia 1º. Do dia 2 ao dia 9, eu não devo colocar o 0 na frente. Não é preciso. E lembrando também, fundamentalmente, meses do ano eu não coloco o inicial maiúscula. Sempre a inicial é minúscula. E o ano, no final, sempre completo. Ou seja, Recife, 1º de março de 2018. Recife, 2, sem ser 02, de março de 2018. Recife, ou Olinda, 25 de março de 2018. Essa é a fórmula de colocar as datas. Quando eu quero colocar números no texto, eu devo pensar em dois tipos. Os números que são formados por uma palavra, eu devo escrever por extenso. Ou seja, 30, 15, 20. Se é formado por uma só palavra, eu escrevo 20 por extenso, 15 por extenso. Se ele é formado por mais de uma palavra, como 31, 540, eu devo preferencialmente colocar o número cardinal, o número mesmo, 504, se eu falar de 504. Então, números formados por uma só palavra, escrevo por extenso. Números formados por mais de uma palavra, eu vou escrever sempre o número. Uma exceção é, a gramática proíbe, é muito forte, a gramática não aconselha você a iniciar uma frase com um número. Por exemplo, se eu quiser dizer assim, 105 pessoas compareceram ao congresso. Eu não posso começar a frase com o número 105. Eu vou quebrar a regra, porque 105 é formado por mais de uma palavra. Via de regra, eu colocaria o número 105. Como iniciar a frase, eu tenho que colocar 105 pessoas por extenso. Ok? Falando agora também, nesse mesmo raciocínio, eu posso falar da porcentagem. A porcentagem, ela deve ser colocada da mesma forma. Se eu tenho uma porcentagem formada por um número só, como 20%, 2%, eu vou escrever 20%, ou ainda eu posso escrever 20%, que não é tão comum. Quando eu tenho um número formado por mais de uma palavra, como 105%, 31%, eu vou escrever normal o número e o sinal matemático da porcentagem. Já na unidade monetária, com dinheiro a gente não brinca, então eu tenho que colocar de forma bem completa, ou seja, eu vou colocar o valor, né, até com os centavos, vou abrir parênteses e com inicial minúscula, porque às vezes a gente coloca com inicial maiúscula achando que é um começo de frase, mas se está entre parênteses não é começo de frase, ele é só uma intercalada, uma explicação, etc. Então com inicial maiúscula eu vou colocar, por exemplo, R$300, eu coloco o símbolo da moeda, no nosso caso o R e o cifrão, se for reais, o valor, abro parênteses e coloco R$300 por extenso, fecho parênteses. Essa é a forma de colocar a unidade monetária. Já as siglas, que são muito utilizadas no serviço público, quando a gente vai redigir um texto, eu tenho que pensar em duas maneiras. Primeiro, eu devo saber que as siglas eu não devo separar espaço entre as letras e não devo colocar ponto entre elas. Quando as siglas tiverem até 3 letras, eu vou grafar todas as 3 letras maiúsculas, como ONU, UNI, etc. Mas existem algumas siglas de até 3 letras que têm ícones de palavras. O que é um ícone de palavras? Por exemplo, na sigla CNPq, esse PQ é o símbolo da palavra pesquisa.
Eu tenho SD de soldado, SGT de sargento, etc. Eu considero como uma só letra. Então, CNPq, eu vou colocar C maiúsculo, N maiúsculo, o P maiúsculo e o Q minúsculo, porque aí eu considero uma letra só, mas aí é o símbolo da palavra pesquisa. Quando a sigla tiver mais de 3 letras, eu tenho que pensar em 2 situações. Se ela vai ou não formar palavra. Se ela não formar palavra, como INSS, ou seja, formar palavra aqui, uma forma fácil de você saber disso é separar as sílabas. Se eu conseguir separar as sílabas, formei palavra. Se eu não conseguir, não formei palavra. Na sigla INSS, eu não formo palavra. Então, eu tenho que grafar toda em maiúscula. INSS, tudo maiúsculo. Já CEFOSP, por exemplo, eu formo palavra. CEFOSP. Eu posso separar as sílabas. Então, só a primeira letra é maiúscula e as demais letras minúsculas. Assim também é DETRAN, FUNAP, SUDENE, etc. Só a inicial maiúscula e o resto tudo minúsculo. E aí eu tenho as siglas. Depois disso eu tenho as horas. Quem nunca errou, quem nunca viu, lá no show, em algum lugar, no serviço público, o expediente começa às 8 horas e você vê 8H maiúsculo, 8HR, 8HS, diversas fórmulas. A gente tem que saber o seguinte, o símbolo de hora é um H minúsculo. O símbolo de minutos é MIN, min, tudo minúsculo. O símbolo de segundos é um S minúsculo. Partindo desse pressuposto, eu vou ter 2 maneiras de colocar as horas. Se a hora for exata, eu tenho 3 maneiras de colocar essas horas. Primeiramente, eu posso dizer que a reunião ocorrerá às 8 horas, eu posso colocar o número 8 e a palavra horas. Eu posso dizer que a reunião ocorrerá às 8 horas, posso colocar 8H minúsculo, juntinho, tá? O símbolo de hora, sendo no plural, no singular, sempre vai ser um H minúsculo. Posso dizer que a reunião ocorrerá às 8 horas e colocar por extenso, 8 horas. A palavra 8 e a palavra horas. Então eu tenho 3 fórmulas. 8, o número e a palavra horas, 8H juntinho ou 8 horas por extenso. Quando eu tenho hora e minuto, eu vou ter uma fórmula básica. Sempre o último elemento não tem nada. Ou seja, se eu disser que a aula vai começar às 8h30, 8h30, eu vou colocar 8H30. Tudo juntinho, sem espaço. Se eu quero dizer que a hora do almoço é às 13h45, vou colocar 13H45. Se eu quero dizer exatamente que o almoço vai começar às 13 horas, 50 minutos e 3 segundos, eu vou colocar 13H50 min de minuto e 3S se for 3 segundos, por exemplo. Então, sempre o último elemento, quando for hora e minuto, sempre ele vai estar afastado. Além do mais, nós tivemos recentemente, em 2016, o acordo ortográfico. Ele modificou algumas coisas. Por exemplo, no acordo ortográfico, eu modifiquei o trema. Mas será que o trema sumiu? Não totalmente. Por exemplo, se eu tenho uma palavra que é originada de um nome próprio, que ele acompanha o trema, por exemplo, ele é um escritor milleriano, e esse Miller, ele tem o trema em cima do U, eu acompanho lá no milleriano o trema também. Então, dizer que o trema sumiu, não é bem assim. Só nesse caso aí que ele não sumiu. Nos demais, tranquilidade, consequência, mantém-se a pronúncia, mas tira o trema. Algumas palavras, por exemplo, você sempre deve focar nas palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas foram as que mudaram a acentuação. Por exemplo, a palavra ideia, né, que é um ditongo aberto, perdeu o acento. Assim como assembleia. Devemos pensar também naquelas palavras que têm o O dobrado, como vou, enjoo, creem, leem, deem, também perderam o acento. Se você imaginar também que lendo com acento e sem acento você vai ler do mesmo jeito, você vai ver que o acordo ortográfico não viajou muito. Né? Ele apenas categorizou, né? Ele pegou os países de língua portuguesa e disse, olha, agora nós vamos
utilizar uma mesma ortografia. Lembrando que o que mudou foi a ortografia e não a gramática, e isso começou em 1º de janeiro de 2016. Em seguida, nós podemos pensar nas palavras que têm hífen. Todas as palavras que têm hífen é fácil de saber. Quando o hífen ele terminar com uma letra que é diferente do começo da palavra, ou seja, vamos pensar em ultrassonografia, que é uma palavra bem emblemática. Nesse caso aí, ultra termina com A e sonografia começa com S. Tenho letras diferentes, eu vou juntar, sem problema nenhum. Só que nesse caso, para manter a pronúncia, eu vou dobrar o S. Então fica ultrassonografia com 2 S. Se eu pensar também a mesma coisa com palavras que começam com R, contra-reforma, eu tenho que juntar, porque são diferentes as letras, o prefixo termina com A e a palavra começa com R, eu dobro esse R para manter a pronúncia. Se eu pensar também na palavra micro-ondas, você vai lá no comércio do estado, do Recife, de qualquer cidade e quer comprar um micro-ondas. Vai ver lá, micro-ondas tudo juntos, tudo juntinho. Mas você tem que pensar, micro termina com O, ondas começa com O. Se são letras iguais, sempre eu separo. Então, micro-ondas deve ter o hífen. Outra regra bem fácil para você saber hífen é o seguinte, quando for uma palavra da fauna e da flora, eu sempre vou colocar hífen. Então, tenho muito cuidado, porque eu tenho bico de papagaio, a doença, e aí não vai ter hífen, e tenho bico de papagaio, uma planta. Quando for planta, pela regra da gramática que diz todo elemento da fauna e da flora deve ter hífen. Jacaré do papo amarelo vai ter hífen, certo? Lembrando também que nós aumentamos o alfabeto em 3 letras, não é? Colocamos o W, o Y e o K. Muito cuidado, alguns gramáticos consideram o Y como vogal e não como consoante mais. Dê uma olhadinha, pesquise aí na internet, pesquise em livros que vocês vão ver lá. Então é muito importante. Outra coisa que a gente pode pensar também, analisando o acorde ortográfico, são as palavras como as duplinhas, que a gente chama. Para quando é verbo e para quando é preposição. Ambos não têm mais acento. Então, lá no seu caderno, você pode ver mais regras do acorde ortográfico, que é muito extenso, e eu falei aqui das principais. Vamos lá no fórum, comentar lá, tentar tirar essas dúvidas, pois o acorde ortográfico vem arrepiando muito cabelo por aí. E eu quero que você, servidor, não tenha dúvidas mais com isso.